Em meio à crise econômica internacional, paraísos fiscais como a ilha de Jersey aqui estão sob ataque feroz da comunidade internacional por suas práticas sigilosas, como esconder dinheiro sujo e permitir evasão fiscal. Representantes dos países ricos reunidos em Paris dão o primeiro passo para acabar com a festa desses refúgios fiscais, que até agora viverão praticamente em paz com o sistema financeiro internacional. O Sem Fronteiras quer saber qual é a participação dos paraísos fiscais na crise internacional e como seria possível contê-los. Mar, barcos, restaurantes à beira da praia, perto do litoral francês da Normandia, embora sob proteção da coroa britânica. Quem gosta pode até dizer que isso aqui é um paraíso. De fato, a ilha de Jersey tem seus encantos para 750 mil visitantes por ano e 90 mil habitantes, entre eles o ex-piloto de Fórmula 1, Nigel Mansell. Com 100 quilômetros quadrados de tamanho, é menor que a Zona Sul carioca, porém bem mais rica. A atração maior desta ilha não é natureza, e sim dinheiro. Não o que se gasta aqui, mas o que se refugia na ilha, em contas bancárias ou em operações financeiras internacionais estruturadas aqui. O paraíso de Jersey é fiscal. O dinheiro visita, rende e não paga aluguel. O imposto é baixo ou inexistente. Os recursos entram num dos 50 bancos da ilha, muitos deles filiais de instituições europeias ou americanas, e se instalam discretamente. Há 400 bilhões de dólares em depósito aqui e 266 bilhões investidos em fundos. As autoridades de Jersey só dão informações a países com quem assinaram acordo neste sentido. O Brasil não é um deles. Detalhes sobre uma conta aqui do ex-governador Paulo Maluf, por exemplo, não foram passadas ao Brasil, e sim a autoridades de Nova York, que o indiciaram por transferir milhões de dólares suspeitos a Jersey via bancos americanos. Maluf e seus advogados até hoje negam. Notas e moedas não precisam chegar aos bancos de Jersey fisicamente, no bolso de alguém, ou escondido na cueca, como se fosse um portador de mensalão. Entram via computador, remessas eletrônicas vindas de algum outro banco no mundo, discretamente. Os habitantes de Jersey não gostam da má fama da ilha como paraíso fiscal. Rejeitam até o termo. Tax haven, we don't like the word. It's tax avoidance is, of course, again a word which is legit. Tax evasion is the illegal one, so we don't go into that. But tax avoidance, well, obviously, people live here because it's a low tax area. We don't like the word tax haven. Haven sounds like you don't pay it. We pay it. We are not, as they're saying, people do not put their money in Jersey to hide it. That's not possible any longer. People who do invest here do it legitimately. And it is a tax haven. We do have people who are able to buy houses that are very expensive that the local couldn't afford. But then we have their tax, so it's helpful to us indeed. Se o povo na rua não gosta do termo paraíso fiscal, muito menos o porta-voz das instituições financeiras de Jersey, Jeff Cook, que prefere caracterizar a ilha apenas como um local que facilita operações financeiras internacionais, oferece um clima de negócios favorável, usa gente qualificada e cobra impostos baixos. We've worked now for over a decade trying to put some very strong legal frameworks, regulatory frameworks in place, and we signed our first information exchange agreements and became operative back in 2006 with the USA. And in 2007 we signed some more agreements with the Netherlands. 2008 I think we did Germany and the 5 Nordic countries.
And this year we signed another 3 or 4 agreements, I think, with the United Kingdom, with France, and with others. What kind of information exchange are you talking about? You provide the tax authorities of other countries with whatever they ask? If a country that has an agreement with us comes to us and says, look, we searched in our own country, in our home jurisdiction, we have reason to believe we don't have full disclosure from this particular client or this corporate body, it can be any type of entity. Can you tell us whether they have any arrangements in Jersey? We will investigate for them, and if we have arrangements, we will disclose them. So what would be the advantage then of having an account here or doing business here? Well, we compete on exactly the same basis as many other countries in the world. Around 70 countries in the world have some form of benign or friendly treatment from a taxation point of view for the international investor. The United Kingdom couldn't fund its budget deficits, nor could the United States, without international capital. So they have very either low tax or no tax for the foreign investor. We're the same, so we compete. We compete unashamedly on tax, but not on secrecy. Big multinational companies that export, import, you know, is there an advantage of doing business here? We're not a trading centre, so all of our work, our import-export is financial services. It's internationally mobile capital. So we're not a trading centre in that sense. We're not a trade port. But there are advantages to international companies. If they operate cross-border multinationally in many different jurisdictions, what will happen is they will have trading companies in certain countries. They'll discharge their tax obligations on their profits in those countries. But then they might remit some of that profit to a centre like Jersey. We're kind of like a way station. We kind of hold that profit, and then they might deploy it out to another part of their international empire. And then it will be deployed as capital in that particular business. It'll generate economic activity, and it'll be taxed there as well. So what we achieve is tax neutrality. We don't apply any additional taxation over and above that which will be suffered in the country where the economic activity takes place. But we're a transiting point or a storehouse for wealth, and whilst it's here, we don't apply any additional taxation to it. So we very much oil the wheels of internationally mobile capital. How about securitization? Is that still going on? Because that was a major activity of centres like Jersey. It's slowed up markedly, and in fact it's almost stopped already. Not because I think there's anything wrong with it in the sense of the model. It was the way the model was deployed, I think, that ran into difficulty. O fato é que Jersey é dos 84 centros financeiros do mundo monitorados pela OCDE, em Paris, como paraísos fiscais. Vão desde ilhotas no Pacífico, como Samoa, a outras no Caribe, como Caimã, e países como Panamá, Luxemburgo. A Suíça talvez seja o paraíso fiscal mais conhecido. É assim desde os anos 30, quando os bancos deste país neutro aceitaram esconder dos nazistas o patrimônio que judeus depositaram em Zurique ou Genebra. Só que a Segunda Guerra acabou, os nazistas se foram, mas os banqueiros suíços descobriram que o sigilo bancário atraía fundos do mundo inteiro. De milionários legítimos em fuga de impostos altos, a ditadores recheados de fortunas roubadas de populações pobres, do filipino Ferdinand Marcos ao nigeriano Sani Abacha. Tentativas de acabar de vez com paraísos fiscais se arrastam há vários anos, sem sucesso. Alguns centros, como aqui, Jersey, se adaptam e hoje fornecem muito mais informações do que no passado. Outros ainda resistem bravamente. Richard Murphy é contador britânico, membro atuante da organização não governamental Rede Fiscal de Justiça, que combate há anos a atuação de paraísos fiscais. Ele tem experiência de trabalho em Jersey, discorda da visão benigna que as autoridades da ilha tentam apresentar e vê sérios danos na operação desses centros, que, segundo ele, prejudicam sobretudo países pobres, porque evitam pagamentos de impostos a governos que precisam de recursos para investir. These places are more like hell because they are creating complete distortions in our world economy. The whole purpose of the tax havens is to destroy free access to information, to give mobile capital in large companies or for wealthy people privileges that small, independent, local companies and people don't have. So it's about shifting the balance in favor of the rich away from the local and the poor. Brazil at the moment has its foreign trade, imports and export adding up to about $200
$250 billion a year, buying and selling. Would you say that more than half of that ends up, as you described, through this procedure in tax havens? We know, because the OECD, who have the best statistics in the world, have told us that 60% of world trade is undertaken on an intra-group basis, inside companies rather than between companies. It's likely, as a result, that half at least of the money moving in and out of Brazil is subject to transfer pricing arrangements, all of which could be subject to some degree of scrutiny, all of which are open to abuse if the company wants to. It's a choice by the company. But if the company wants to abuse, the opportunity is there. And we've seen from some recent challenges in Brazil that some people are saying this does happen. In Brazil, the issue is with the Caribbean. There is undoubtedly a flow of funds from Brazil to the Caribbean tax havens where money is moving out of Brazil into other locations. Or money is moving out of Brazil into the Caribbean and coming straight back again, disguised as being something else. This is another aspect of the whole thing. It's called capital flight then. But there's also the money that goes out to the Caribbean or other tax havens and it ends up in rich countries. Well, I am quite convinced that this has been a deliberate economic policy by the USA and the UK to support the existence of tax havens because they want the money to come out of the poorer countries of the world to maintain their economies. Let's be honest, the US has got a phenomenal balance of payments deficit. The UK has run a persistent balance of payments deficit since 1996. We're always in the red. How can we support our economies? By other people giving us their money. So the money goes out of a trade operation, goes offshore, and obviously it doesn't stay there, just sitting there. It has to be invested somewhere, and it's not invested back in the poor country where it originated. It's invested in the rich country. There's two things that happen. If we're talking about the multinational corporations, the money does not normally go back into the local economy. The only reason why it would leave and go back is if there were incentives given under the local tax code to encourage new investment from outside the country. And we know that's common. That's why there are so many Latin American banks in the Caribbean. They are assisting the process, I'm sure, of round-tripping. The money goes to there, comes back in, and gets investment incentives on its return. Inside the multinational corporations, the money goes out to the Caribbean. Let's be clear what happens in a tax haven. Nothing happens in a tax haven. To what extent do you think this system that you described, with all its faults, has played a role in the current international financial crisis we're going through that is leading to banks failing, recession and all that? How do you relate the two? They are completely and utterly interlinked with each other. We have the whole problem of the subprime crisis, the whole problem of off-balance sheet finance, the whole problem of what is called special investment vehicles, SIVs and SPVs, special purpose vehicles and so on. All of these are fundamentally secretive ways of moving money around. Off-balance sheet finance sounds remarkably like offshore finance, and they are both heavily related. Most of these off-balance sheet vehicles are located in tax havens. Do you think there is a realistic chance of approving these measures that will require more transparency from these companies and therefore more accountability? Yes, is my straightforward answer. I guess I wouldn't be doing what I do if I didn't believe that. O presidente Nicolas Sarkozy é dos chefes de Estado mais engajados na luta contra os paraísos fiscais. A França está cercada por estes refúgios. Suíça, Luxemburgo, Bélgica, Mônaco, Andorra, vizinhos incômodos que atraem cada vez mais cidadãos e empresas que querem fugir dos altos impostos cobrados aqui. E nesta época de aumento dos gastos públicos com pacotes anticrise multibilionários, o dinheiro que o governo deixa de arrecadar está fazendo muita falta. De sua sede aqui em Paris, a OCDE monitora paraísos fiscais há 13 anos. Durante todo esse tempo, a instituição econômica sustentada pelos países ricos e alguns emergentes como a China vinha alertando para os perigos do sigilo bancário.
Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e os que se seguiram em Madrid, Londres, Bali e outras partes do mundo acordaram as autoridades para a urgência de investigar o financiamento dessas operações. Desde então, a pressão vem aumentando. Mas foi preciso uma crise financeira de proporções planetárias para que a comunidade internacional desse ouvidos à organização. A pedido do G20, ela classificou 84 desses abrigos de contas secretas de acordo com a predisposição de cada um deles em colaborar com mais transparência. Na lista branca entraram os melhores alunos, aqueles que assinaram tratados com pelo menos 12 países membros do grupo, se comprometendo a trocar informações. Nesta categoria está, por exemplo, a ilha de Jersey. Já os estados que se mostraram dispostos a cooperar, mas que ainda não firmaram os acordos bilaterais exigidos, foram parar na listagem cinza, caso dos suíços, dos belgas e de vários outros estados europeus. Entre os piores da classe, Uruguai, Costa Rica, Filipinas e Malásia, que inicialmente se recusaram a transmitir qualquer dado de seus correntistas. Pressionados e humilhados, eles acabaram prometendo se enquadrar. Com isso, a lista negra ficou vazia. Uma boa notícia anunciada com entusiasmo pelo secretário-geral da OCDE, Angel Gurría. J'espère, madame, et avec la décision des pays de dire on ne peut pas plus tolérer la situation de manque de transparence, etc., que eux-mêmes aussi vão bouger. Mas Gurría reconheceu que o grande desafio agora é botar em prática as novas regras. Ele explicou que cabe a cada estado mudar suas leis para facilitar a quebra do até então sagrado sigilo bancário. As medidas podem ir desde pequenas alterações na legislação até grandes reformas que poderão ser votadas em referendo popular. How the tax havens contributed to this crisis you're seeing today? Well, you know, you just have to look at the fact that one main feature of the crisis is that governments need revenue. When you look at some of the estimates that have been put out in terms of the government deficits, every dollar is needed at the moment, and you cannot have tax havens draining revenues away. Second thing is that when you look at some of the activities of hedge funds or private equity funds, you find many of these are in tax havens, 70% of hedge funds in the Cayman Islands. So clearly, I'm not saying that tax havens were a cause of the problem, but they have to be part of the solution. How is the pressure can be done there? We don't like to talk about pressure, it's encouragement. And the greatest encouragement is to make sure that you have a clean reputation if you're a financial center. When you look at the sanctions, and I prefer talking about defensive measures because these are measures that countries take to defend their tax bases. There's nothing new here. And what can be done to the companies that are investing, putting their money in those jurisdictions? That's where some of the defensive measures kick in because effectively what they do is they make it more expensive to operate in non-cooperative jurisdictions. Desde a campanha pela Casa Branca, Barack Obama vem prometendo lutar contra os paraísos fiscais e pela transparência no sistema financeiro internacional. Na reunião do G20, Obama enfrentou e habilmente contornou a resistência da China, que quer proteger seus paraísos, Macau e Hong Kong. Mas a maior resistência Obama encontra dentro de casa. As multinacionais estão acionando seus lobistas contra a proposta de Obama de acabar com as leis que permitem às empresas americanas escapar à tributação sobre os lucros no exterior, que são depositados em paraísos fiscais. Até os políticos do partido do governo resistem a essa proposta de Obama. O Sem Fronteiras conversou em Nova York com o economista brasileiro Ítalo Lombardi, da empresa de consultoria RGE Monitor. O que os grandes bancos, as grandes multinacionais alegam aqui nos Estados Unidos é que não é a hora de fazer essa mudança porque os lucros vão cair e é uma hora em que elas têm que se reerguer dessa recessão. E como é que se vê essa questão? É verdade, de fato é um momento difícil, mas a tendência é que esses países envolvidos, à medida que eles aumentem a pressão para que esse tipo de operação seja evitada por essas grandes empresas, eles também devem dar algum tipo de incentivo, ou devem colaborar no sentido de até haver uma certa guerra fiscal entre esses países, né? Ou seja,
A Inglaterra deve aumentar a pressão contra os bancos ingleses para não voarem capital para Jersey ou para outras ilhas, e Nova York com Cayman, mas aí vai haver o quê? Uma certa disputa para ver em qual país esse dinheiro vai estacionar, né? Então essa é uma questão também que deve estimular um pouco uma redução talvez do nível de taxação nesses países desenvolvidos. Como é que fica o caso do Brasil? No caso do Brasil, houve um grande montante de valores aí que foi levado para fora do país, como toda a América Latina. Na década de 80 e 90 você tinha uma forte desconfiança com relação aos governos, enfim, você podia ser confiscado, você tinha desvalorização cambial, enfim, era uma série e uma falta de confiança com o governo em si. Então, muitos indivíduos, não só e empresas, obviamente, mandaram dinheiro para fora do país. E hoje se encontra numa situação em que é difícil você trazer o dinheiro de volta. Então, houve algumas iniciativas para talvez dar qualquer tipo de anistia para que esse dinheiro voltasse, mas tem toda a questão política, enfim. Apesar de você incentivar esses valores a repatriarem, tem sempre o risco dessas pessoas terem medo de entrar numa lista em que possivelmente vão passar por pente fino pela Polícia Federal no futuro, enfim, é uma questão bem complicada. Qual o maior entrave que você vê a solução desse problema? A natureza dessa questão dos paraísos fiscais está muito relacionado também com lavagem de dinheiro, com operações ilegais, com evasão fiscal. Então, são coisas muito obscuras e difícil de você rastrear. Então, como você vai correr atrás de fato e ter certeza de que você identificou todos os valores, enfim, é muito complicado. Porque se a solução é pedir colaboração, você vai pedir colaboração a quem está escondendo dinheiro ilegal? Pois é, exatamente. Caiu a ficha para os países ricos. A era dos paraísos fiscais tem que acabar. O que era basicamente um problema para os países pobres, agora virou prioridade na solução da crise mundial. Por enquanto, pouco há de concreto. E esperar boa vontade para abrir informações exatamente de quem vive do sigilo, ou é ingenuidade, ou falta de vontade de atacar para vencer.